Bom dia a todos. Bom dia, Taia. Bom dia, Grupo do Reavivamento pelo Espírito Santo. Bom dia, Ailton Cap. Amanhã eu explico melhor. É um prazer imenso estar aqui e ao vivo e olhar cada rostinho que eu conheço pelo nome, de cada janelinha que nós conhecemos tão bem dos nossos lares. Uma das milhões de coisas que me surpreende em Jesus é a forma como ele tenta nos alcançar. A cruz é a cereja do bolo, se vocês me permitirem falar numa linguagem que pode parecer desrespeitosa, para o significado e processo que foi o sacrifício final de Cristo. Mas antes disso, antes da cruz, vem o alcance do ser humano, que começa a nível verbal, oral, pelas histórias. Jesus nos surpreende em parábolas, histórias, símbolos, metáforas e por aí vai. Enfim, ele usa todos os recursos para nos alcançar. Cada um de nós vai ser alcançado, aonde vivemos, da forma que vivemos, no nosso trabalho, na escola, no círculo de amizade, da forma que consigamos entender. É uma bênção enorme descobrir as mesmas histórias tão antigas, recontadas, lidas e assimiladas de novos jeitos, sem, no entanto, comprometer a doutrina. Eu tenho certeza que todos vocês leem as Bíblias pela manhã ou em qualquer outro horário, mas hoje nós vamos nos permitir abrir nossos horizontes e olhar com os olhos de Cristo uma das histórias que ele eternalizou. Uma vez, numa das pregações, eu ouvi um dos pastores falar sobre o modo como ele gostava de ver as histórias e imaginar aquelas histórias acontecendo e como elas aconteciam. Hoje nós vamos fazer esse exercício. O título: Encontros, Cruzes ou Escolhas. O contexto: a Via Sacra de Jesus. Local: Jerusalém. Personagens principais: Jesus, Simão o Cirineu, Anás, Caifás, povo e soldados romanos. Personagem em discussão: Simão o Cirineu. Simão o Cirineu, ele é um daqueles personagens bíblicos semi-anônimo. Pouquíssima ou nenhuma informação sobre ele. É, porém, um dos personagens bíblicos que ele mais causa impressão extraordinária através da leitura dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Aparentemente, por um só fato, um fato isolado feito. Ele carregou a cruz de Cristo. Ele não tem um capítulo na Bíblia, como Ruth ou Esther, mas ele carregou a cruz de Cristo. Se nós abrirmos nossas Bíblias, por favor, abram, quem tiver possibilidade. Em Mateus 27:32, nós temos: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Quase zero informação. A única coisa que salta aos olhos aqui é: obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Qual era a outra informação? O nome dele, Simão, e que era cirineu. Em Marcos 15:21, eu tenho: e obrigaram Simão, cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Eu tenho um pouquinho mais de informação pessoal. Aqui eu tenho. De novo, obrigaram. O nome, Simão Cirineu. Um pouquinho mais de informação, vinha do campo. Era um pai e tinha dois filhos, Alexandre e Rufo. Se eu for para Lucas 23:26, eu tenho: e enquanto o conduziam, eles agarraram o cirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Mais informação. Eu tenho mais informações bíblicas de Simão. Em Atos 13:1, ele fala de um Simão Níger, que poderia ser Simão Cirineu e era líder da igreja de Antioquia. Como nós lemos em Marcos 15:21, em Romanos 16,
13, Paulo envia saudações a Rufo e sua mãe. Seria esse Rufo o filho de Simão e sua mãe, sua esposa? O exercício que nós vamos fazer hoje é o de recontar essas poucas linhas que nós lemos e o que ela pode guardar. O cenário de Jerusalém, dividida em parte alta e parte baixa. A oeste estava a cidade alta. Enquanto eu for fazendo isso, eu queria que vocês imaginassem, soltassem a imaginação de vocês com as informações que a gente tem, para a gente poder fazer uma história rica. A oeste estava a cidade alta, a parte mais alta, mais rica de Jerusalém. Lá, Herodes construiu sua extravagante mansão. 2 alas residenciais, agradáveis jardins e piscinas. Enquanto os membros da classe superior da Judéia procuravam imitar a aristocracia romana. Essas famílias de elite, que incluíam os sacerdotes que administravam o Templo de Jerusalém, moravam em mansões urbanas adornadas com afrescos de parede no estilo pompeiano, pisos de mosaico com motivos florais e geométricos, além de belos jardins. Aqui uma interrupção numa linguagem secular. Me parece que eram personagens que podiam ser motivo de reportagem da revista Caras, se é que ela ainda existe, porque eu não sei mais se existe esse tipo de literatura. Eles também jantavam em salas romanas chamados triclínios. Sabe quando vocês veem em filmes aqueles aposentos que têm aqueles sofás onde as pessoas repousavam durante os banquetes? Pratos finos, ingredientes importados. Mas grande parte desse estilo aristocrático de vida, ele era proporcionado pelos dízimos que vinham para as famílias sacerdotais, vinham da estrutura econômica do Templo de Jerusalém. Jesus Cristo condenou publicamente as classes superiores da cidade por sua exploração aos pobres, essas exibições exteriores de riqueza e poder, e o tratamento marginalizado que eles davam para a sociedade, o tratamento pobre que eles davam aos marginalizados da sociedade judaica. Esse conflito com a aristocracia local levou aos eventos culminantes da vida de Jesus que se desenrolaram nas terras de Jerusalém. E é desse cenário que eu acabei de descrever que emerge Anás e Caifás, sumo sacerdote em exercício, com a ordem de prender Jesus no jardim de Getsemane, aonde ele estava com seus discípulos ao terminar a ceia na quinta-feira. Jesus estava em seu último estágio do ministério, onde ele enfrentava a maior rejeição, ódio, hostilidade possível, como prodito por ele em Marcos 8:31. Aquele aos pés de quem toda a humanidade devia estar, vai ao jardim do Getsemane, acompanhado dos seus discípulos, para ser preso por Anás e Caifás. Consciente, sabendo o que ia acontecer, cumprindo o seu papel perante o Pai e seus irmãos, nós. Os acontecimentos que se seguem são grotescos, brutais. Jesus é condenado em 2 tribunais, esbofeteado, açoitado, coroado com espinhos e coberto com uma capa carnavalesca. É entregue aos soldados e coloca-se no caminho do Calvário, sem alimento ou água, sem dormir e exausto dos últimos dias. Falando sobre Simão Cirineu, nós vamos usar os detalhes que nós temos. Vamos ver o que tem nas entrelinhas e construir uma história. A parte mais antiga e transitória de Jerusalém naquele período era a Cidade Baixa, ao sul do Monte do Templo. Tinha mercados fervilhantes, ruas movimentadas, hospedarias para peregrinos, imagine naquela época,
em que muita gente afluía à cidade por causa da época Páscoa, e aglomerados de casas mais simples, assim como tinham aquelas casas maiores. Imaginem as ruas abarrotadas de gente, tomando conta das varandas, das lajes, dos degraus mais íngremes das escadarias que levavam aos terraços. A cidade era entremeada por ladeiras, onde pedintes e predadores lutavam para remexer o lixo. Para um contexto hoje, talvez ela fosse semelhante para quem é de São Paulo, se você imaginar a ladeira Porto Geral confluindo com a 25 de março em época de Natal. Eles vinham em direções opostas, Simão e o cortejo com os três que seriam crucificados. Simão vinha de Cirene, por isso chamado Cirineu, colônia grega no norte da África. Alguns relatos dizem que ele era um camponês, vocês vão ver muitas coisas vindo dos estudiosos. Estarrecido, ele presencia aquela cena inimaginável de vergonha e dor, com os impropérios, gritos e blasfêmias varrendo o ar. Ele tenta se esquivar do cortejo, mas não consegue, porque a turba enlouquecida o atropela na tentativa insana de assistir o espetáculo. O cortejo chega anunciado pelos tambores romanos. Por trás dos algozes aparecem os prisioneiros carregando os seus madeiros. A tortura da cruz, a gente já sabe, era uma punição exemplar para fazer desaparecer todo e qualquer pensamento sobre rebelião. Em época de guerra, como na guerra de Espartaco, 6.000 cruzes foram levantadas. Na tomada de Jerusalém, no ano 70, estima-se que levantaram 500 cruzes com os judeus por dia. Os prisioneiros, eles não carregavam a cruz inteira, eles carregavam a parte horizontal da cruz, só essa parte aqui da cruz, não esta aqui. Esta parte da cruz, ela já estava presa, fincada, porque era muito pesado, era muito trabalho, porque tinha que abrir uma cova para fincar aquela cruz dentro, e ninguém aguentaria o peso das duas coisas juntas. Pesava de 50 a 70 quilos. Na época de hoje, se a gente quiser saber o que era uma viga semelhante à viga mestra que a gente tem nas ferrovias. A turba se apinha, e num misto de horror para uns e diversão para outros, observa o Nazareno, que acabou de cair ao chão, sucumbindo ao peso da cruz. Na frente de cada um dos prisioneiros, uma lança sustentava o motivo da prisão, o crime, o delito. E na de Cristo tinha escrito nos 3 idiomas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus senta no chão imundo de sangue e excremento, e os soldados tentam lhe colocar novamente o madeiro. A senhora White, no livro Desejado das Nações, diz que tentaram colocar a cruz em Jesus 3 vezes. E eu imagino, porque isso é um exercício que a gente tem que fazer, e tornar vívidas as histórias, porque é assim que elas ficam na nossa memória. Quando a gente liga as histórias às emoções. Então, eles vêm, a gente precisa ver, se bem que a gente tem o filme do Mel Gibson, que aparentemente não chegou nem perto do que foi na realidade, o sofrimento. Imagine Jesus com as costas já feridas, e você tentando, naquela pele já dilacerada, colocar uma madeira pesada, que já tinha sido usada outras vezes, não era lisinha, ela era cheia de sangue velho. Ele não suportou. Simão, como a maioria dali, sabia que muitos sucumbiam antes de serem executados. Muitos morriam ali, mas muitos neste caminho, quando caíram, eles já eram chutados e golpeados com as lanças dos soldados, para que as coisas terminassem por ali mesmo. Jesus tinha sido empurrado de lá para cá. Jesus tinha sido esbofeteado por Anás.
injuriado por Caifás, ridicularizado por Herodes, flagelado por ordem de Pilatos. Estava claro que Jesus não ia conseguir carregar a cruz sozinho até o seu destino. Aqui a gente tem que lembrar que quem carregava aquela cruz era Jesus humano, aquele corpo que tinha ali era humano. Simão se encontrava junto ao réu caído e seu olhar de compaixão foi captado pelo centurião. E aqui eu paro um segundo para pensar no que foi falado e no sermão de ontem. Olhar em volta, olhar o que está acontecendo, um olhar de compaixão. O centurião percebeu aquele olhar, porque apesar da vida dura, provavelmente o centurião estava acostumado também a ver compaixão, tristeza, desespero e amor, e ele sabia reconhecer. E ali está a salvação dele e da turba. Por quê? Porque o centurião olha e diz: você que é forte, venha e mostre, carregue a cruz dele. 2 soldados se aproximam e descarregam a cruz sobre os ombros de Simão. Se ele era um camponês, provavelmente ele devia ter uma bolsa com ferramentas sobre o ombro. E aí é que vai a nossa imaginação para examinar a cena. Dentre as muitas liberdades dadas aos soldados romanos, estava de impor cargas pesadas aos agricultores, que podiam carregá-la até 1 milha. Simão não podia reclamar. Além do fato agravante naquelas circunstâncias, de que ele era africano. Simão se posiciona da melhor forma possível, agora também sendo alvo das zombarias dos soldados, e perante o alívio dos espectadores, porque tinham a sua responsabilidade tirada. Eu não preciso ajudar. Vocês conseguem ver o paralelo entre a compaixão de Simão e a reação da turba? Eu não preciso ajudar. Alguém caiu. Ah, já carregaram a pessoa. Alguém precisa de ajuda ali. Ah, já carregaram a pessoa. Já ajudaram a pessoa. Nós temos uma necessidade, um medo de nos envolver com as necessidades que estão ao nosso redor. A gente tem uma necessidade de delegar, isso começa sempre nas nossas orações. Senhor, por favor, faça isso, arrume aquilo, ajude aquilo. Quando na verdade devia ser, Senhor, por favor, como eu posso ajudar? Como eu posso fazer? Como eu posso estar presente? Simão segue atrás de Jesus, mas de perto, tendo provavelmente o cuidado de não tocá-lo, pois suas costas estavam em chagas vivas, cobertas de sangue. Eu vi um comentário uma vez que eu achei interessantíssimo. Quando Cristo está em agonia e ele pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Eu me pergunto se aqui não foi providencial de Deus um alívio para Cristo. Provavelmente Jesus deve ter sorrido para ele e Simão encontra coragem suficiente para carregar a cruz com valentia. Simão vê as pegadas de Jesus ensanguentadas, andando em silêncio, hesitante, mas digno. Ele escuta o choro das mulheres e compadecendo de Jesus. E ele lhes dizia, Jesus dizia, como está em Lucas 23, 28. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventurados as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas, cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Simão pensa, como é possível alguém com o futuro trágico de Jesus tão perto se preocupar com os outros e com os acontecimentos futuros? Talvez Simão tivesse ouvido de seus filhos a frase, tomar a cruz e seguir Jesus. Quanto sentido fazia isso agora?
Simão presencia os horrores da crucifixão, as palavras finais de Jesus e a maneira pelo qual ele perdoava seus executores. Foi esse perceber de que tipo de pessoa que Jesus era que fez com que a venda caísse dos seus olhos. Nossa vida é marcada por encontros. Dr. Albert Schweitzer diz que cada decisão importante na vida, cada grande amor, surge de um encontro. Ao longo da nossa existência, somos moldados de encontro em encontro. Cada encontro que nós temos nos constrói ou nos destrói. Nas ocasiões mais inesperadas da vida, frente a um acidente, diante de um sepulcro aberto, ou empurrados pela turba, como no caso de Simão, nós temos encontros, uma palavra, um abraço que pode decidir nosso destino. Até que num dado momento circunstancial, ou no final de uma grande espera, a graça divina irrompe em nossa vida sob a forma de amor à primeira vista, uma amizade. Esse encontro se torna a encruzilhada de nossa história mais pessoal e profunda, com consequências geralmente irreversíveis e que podem ser eternas. Nós, que já tivemos, a maioria de nós já teve um encontro com Cristo, e a nossa vida é marcada por vários encontros, aumentando em intensidade, aumentando em comprometimento, aumentando em esvaziamento do eu. Todo sábado nós temos um encontro. Na sala nós temos um encontro. Na Santa Ceia nós temos um encontro. Simão teve um encontro inesperado com a cruz de Jesus. Nós também podemos ter encontros inesperados com diversas cruzes, as mais diferentes. Se você vê a nossa lista de pedidos e mensagens que tem aqui na sala, a gente vê. As nossas cruzes podem ser encontros que nós temos com acidentes, com doenças, com fracassos, com traições, com filhos que levam vidas que não são necessariamente aquela que eles viram e que nós ensinamos, com maridos que saíram, não estão mais na igreja, esposas, filhos que saíram da igreja, famílias inteiras que estão num caos absoluto. 3 homens se depararam com a vida de Jesus com resultados diferentes. Pilatos ordena a cruz. Barrabás escapa da cruz que seria dele. E Simão carrega a cruz. Experiências muito parecidas com as nossas. Nós podemos fazer como primeiro, empurrar a cruz, como Pilatos. Empurrar a cruz para outros. Podemos fazer também um escape da cruz. A cruz é de outro, não vou carregar. E a cruz estava reservada para nós. Barrabás sabia que a cruz sobre a qual estava morrendo era sua. Às vezes, também como Simão, somos carregados, chamados a carregar a cruz. A cruz imposta, ela é difícil. Ela requer coragem, ela requer resiliência, precisa de aceitação. E essas características são contrárias à natureza humana. A gente se rebela. E aqui, eu gostaria de parar 2 minutinhos para mostrar para vocês que as cruzes não são fáceis, esses encontros com essas cruzes não são fáceis. No livro Em Espírito e Poder, de Pavel Goya, está escrito assim: meu pai lutou pela vida e viveu por meses além do que o médico havia previsto. Lembro-me do médico dizer: você não tem defesas naturais. Seu sistema imunológico está comprometido. Qualquer coisa pode ser fatal de agora em diante. Qualquer coisa, até mesmo um resfriado. Alguns meses depois, meu pai estava movendo caixas de colmeias na chuva e contraiu pneumonia. Inicialmente, ele ficou internado no hospital, mas nada mais podia ser feito. Optamos por trazê-lo de volta para casa, a fim de lhe proporcionar maior conforto. À medida que seu corpo ia se tornando mais fraco, a fé e a paz do meu pai só ficaram mais fortes. Perguntei-lhe: por que Deus não responde à minha oração para curá-lo? Porque esse encontro com essa cruz de ver meu pai que serviu a Deus por tanto tempo não ser curado. Ele novamente me lembrou: filho, não é sobre você ou sobre mim, é tudo sobre Deus. Não coloque você ou eu no centro da oração, nem no centro da vida. E aqui eu acrescento:
Porque para Deus nós já somos o centro da vida. Esqueça-se de si mesmo. Coloque Deus no centro, a vontade dele, a honra dele, a serviço dele. Eu devo diminuir e ele deve crescer. João 3:30. Não me concentro nessa vida nem vivo para ela, mas meu foco é ele e vivo para alcançar o céu. Essa vida é curta. Não quero este mundo, eu quero a eternidade com ele. E se no céu tivesse a eternidade e as ruas de ouro, mas meu Salvador não estivesse lá, eu também não ia querer o céu. Eu só quero estar com ele para sempre. Jesus nunca prometeu conforto nesta vida. Na verdade, ele disse: No mundo vocês passam por aflições. Mas ele também disse: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, porque nós somos o centro para ele. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Isaías 43:2. E nós sabemos o sentido que isso tem por aqui. Jesus não vai evitar o nosso encontro com as nossas cruzes. Ele só promete que vai estar junto, carregando as nossas cruzes. Como vamos encarar nossas cruzes? Algumas cruzes vão nos separar de Deus, outras vão nos aproximar de Deus. Qual é a sua decisão? Você vai deixar a sua cruz te aproximar de Deus ou te afastar de Deus? Essa é a mensagem que eu tinha para todos nós no dia de hoje. E eu queria ver, levante a mão, quem não tem uma cruz. E uma cruz, ela vem carregada de muitas mini cruzes. Que Deus nos abençoe. Alguém na escuta? Espera um pouquinho que eu estou chegando. Que agora, com tantas mãos assim levantadas, eu estou até achando difícil me achar. Me mencionam as mãos levantadas, porque as mãos Louvado não estão seja levantadas para Deus. mim. As mãos estão levantadas para o Espírito Santo. Eu Lou- só sou um corpo. É, agora a gente entende porque Ellen White pediu para a gente exercitar um pouquinho a nossa memória e passar um tempo meditando sobre esses momentos. Eu me vi, eu me vi lá. Eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, eu me imaginei lá, eu me imaginei sendo Simão. Quantas vezes a gente precisa ajudar Jesus a carregar a cruz? Eu gostei dessa sua fala dos encontros. A gente é um ser sociável, a gente vive de encontros, não somente encontros com Cristo, mas com pessoas, e cada uma delas que passa na nossa vida leva um pouquinho da gente, né? A gente se divide. É. E uma Gostei coisa dessa, que eu achei muito. hum, Desculpe, pode falar. eu gostei dessa parte, dessa divisão que você fez de três categorias. Um empurra a cruz, como Pilatos, né? O outro tenta escapar da cruz, como muitas vezes a gente faz. A gente muitas vezes aceita Jesus e a gente não quer aceitar a cruz. A gente quer somente as bênçãos do Senhor. Então, muitas cruzes a gente recusa e diz: Não, Senhor, eu aceitei o Senhor. Como é que eu vou pegar uma cruz? E como Simão tem aquele grupo que pega a cruz, que sabe que está no caminho certo do sofrimento. Eu não sei se você me permite, mas eu gostaria muito de, antes da sua oração, escutar um hino que fala sobre isso, que a gente precisa todos os dias olhar para essa cruz para a gente entender um pouquinho desse plano da salvação, para que a gente entenda que o pecado, ele não é uma besteira, como muitas pessoas pensam. Ah, foi só uma coisinha. O pecado é sério, o pecado mata, o pecado matou.
o nosso mestre. Ele é muito grave. Você quer falar? Demais. Rogério, não, só para, interrompendo, só para te falar uma coisa, porque ele não só pegou a cruz, mas foi uma sucessão de testemunhos que Jesus deu sobre ele mesmo, na atitude dele, em todo o caminho, como ele se comportou. E eu acho que foi isso que chamou e que falou ao coração de Simão. Não se sabe muita coisa para o Simão. Aparentemente, ele foi para o Egito e lá ele começou a pregar. Foi morto? Não sei. Não é esse o foco. E se você gosta das histórias, esse livro, Momentos Decisivos, do Roberto Badenas, gosto Hum, muito de Roberto Badenas, são histórias. Me baseei nele e no livro Em Espírito e Poder, do Pavel Goya. Ave Glória. Que maravilha. Quem Vamos. gosta de leitura, É ótimo, eu adoro histórias. E bem contadas assim como a sua, eu viajo. Vamos escutar um louvor, cantar junto com esse louvor. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Pode orar, querida. maravilhoso Deus, de misericórdia e bondade. Quando eu olho, eu leio qualquer das histórias da Bíblia, eu me encolho quando eu vejo a tua grandeza, quando eu vejo o teu poder. Mas me sinto forte, enorme, invencível, quando eu sei que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor vai me proteger, que o Senhor vai me levar, que o Senhor vai me carregar e que o Senhor quer o melhor para mim. A minha oração é que nós todos possamos ser usados para a tua honra, para a tua glória. Que todos os dias de manhã
O Senhor nos encha com teu Santo Espírito para que possamos mostrar como nós somos, a imagem e semelhança tua. Esteja conosco, Pai, com todos que estão na sala, os que vão acessar depois. Esteja com o mundo inteiro e que cada um possa descobrir em um encontro, fortuito ou não, contigo. Em nome do Senhor Jesus, eu deposito aqui o meu eu. E eu acho que todos depositam aqui o eu de cada um, para que possa ser usado para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Foi um prazer lhe conhecer e amanhã eu vou lhe conhecer melhor. Com certeza. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Amém. Foi um prazer. Até amanhã. Até amanhã. Que legal, não, irmãos? Rogério apresentando a sala, e nós vamos agora dar seguimento ao nosso testemunho. O Eduardo Santos vai entrar aqui agora e você vai conhecê-lo. Eduardo, abre o seu áudio, por gentileza, amado. Vamos trocar uma ideia aqui que será muito edificante. Tudo jóia? Bom dia. Bom dia. Ok, manda a telinha para ficar enquadradinho. Eduardo, você está na Argentina hoje, junto com o seu filho, e a sua Isso. esposa está Manaus, Amazonas. em Manaus, Amazonas. Você está aí para testemunhar sobre a sua história de conversão. E essa história nós vamos conhecer daqui a pouquinho, junto agora com nossa parte do nosso testemunho. Nós nos encontramos na fé. Oi. Para quem está ouvindo a gente, como é que é se encontrar na fé? Fé é a Federação dos Empresários. É uma reunião, eles já têm esse movimento há anos, e eles se reúnem em determinados lugares do país, reúnem os empresários, apresentam projetos de irmãos adventistas do sétimo dia, retiram dali uma oferta dos empresários, profissionais liberais, médicos, etc, etc, etc. E essas ofertas, as próprias pessoas que estão ali podem destinar para um projeto daquele que é apresentado nos 3 dias de evento que nós tivemos aqui, acontece também em outros lugares, ou então entra livre para o caixa da federação e a federação, conhecendo esses projetos, dá o suporte financeiro para esses irmãos adventistas desenvolverem seus projetos missionários. Inclusive, o Eduardo alimenta um desses projetos, daqui a pouco a gente vai saber, com pessoas que ele tira das ruas, um ministério para o qual ele foi chamado, e alimenta com pessoas para que elas sejam cuidadas nesta instituição. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho melhor disso. Eduardo, nos encontramos lá. Eu perguntei para Eduardo, Eduardo, você conhece a sala 57? E para minha não surpresa, o Eduardo já tinha entrado na sala. É um bebezinho aqui, está começando a conhecer melhor a sala, mas já entra aqui, conhece o ambiente. Ele é moderado da Patrícia Lisboa, que faz o Assim diz o Senhor, que inclusive ontem não teve, por conta de uma dificuldade com a pessoa que ia testemunhar, mas na quarta que vem, o irmão Falcão estará com a Patrícia para dar esse testemunho. Antes de você falar, Eduardo, deixa eu dar aqui uma recomendação. Dê o joinha, João. Consegui o sininho, meu filho. Olha lá, ó. Olha o sininho aí, gente. Então, ó, o joinha, beleza. Dá o joinha, ó. Joinha. E daí, depois que você der o joinha, entra no canal do YouTube e aciona o sininho. Porque na hora que você aciona o sininho, você recebe todas as notificações ao vivo da nossa reunião. Primeiro joinha, João. Vamos pro joinha. Joinha. Entrou no canal, aciona o sininho. Olha que coisa boa. É desse jeito aí, viu, irmão? Então, se você não fez ainda, faça isso. Obrigado, João. O João cuida para mim. Ele foi fazendo isso voluntariamente. Achei muito legal, muito agradecido, João.
ele faz isso para ele, foi dando levantamento, scout de como a gente tem crescido em nossos canais, e nós estamos fazendo uma parceria aqui para ele ajudar a gente a levar mais pessoas para lá. Curiosamente, sabe o que tem me chamado a atenção? Nós temos aqui cerca de quase 5.000 famílias ou pontos, mais permanentemente, e mais de 10.000 todos os dias. Mas o nosso joinha não passa de 4.000. Por que será? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Eduardo, e o pessoal vai conhecer seu testemunho que, olha, irmão, se eu fosse você, eu não saía daí, porque esse testemunho do Eduardo aqui revela bastante o grande conflito que está aqui em torno de nós, que a gente não consegue ver, graças a Deus, porque chega a ser assustador, mas ele é muito real e vai te ajudar a entender isso. Mas eu preciso fazer isso aqui agora. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 3.400, 3.900, 3.800, 3.400, 3.200, 4.600, 3.100, 3.800, 4.400, 3.000. Então, nós estamos aí beirando os 4.000 likes todo dia, mas ainda é pouco para nós. A gente tem que chegar a mais de 5.000 joinhas aqui, tá bom? E você não dá o joinha, não é porque você gostou da reunião, porque você quer que aquela reunião seja vista, porque a mensagem, porque o... Não, você dá o joinha pelo andamento da sala 57. Cada joinha desse aí faz a sala andar muito mais e aparecer no feed de notícias de muitas pessoas que vão, olha, o que que é sala 57? Aí vai lá e entra e participa conosco. Nunca mais sai, outros nunca mais voltam. O importante é que a gente disponibilize a sala 57 o máximo que nós pudermos. Edu, vou te pedir um favor. Tá vendo aqui minha cabeça? Tira um pouquinho de teto seu aí, enquadra melhor o seu telefone celular. Isso, aí está valendo. Muito bem. O Eduardo, queridos, é adventista do sétimo dia há 7 anos. Há 7 anos, junto com sua família, que também foi batizada. Ele tem um filho e vai dizer o nome do filho para a gente e o nome da esposa. Como é que é o nome da sua esposa e do seu filho, filho? Sidlene Santos e Eduardo Santos. Sidlene Santos e Eduardo Santos. O primeiro a ter contato com a Igreja Adventista foi o seu filho. Ele conheceu a igreja através de um grupo de jovens, certo? Certo. Isso há 7 É, anos. Há 7 anos atrás, Deus deu um giro não foi 360 graus, não. Deus te colocou pelo avesso, né, Eduardo? Glória a Deus, eles vão foi. saber daqui a pouco. Seu irmão se envolve com a igreja adventista, conhece a igreja e ele decide se batizar. Esse grupo de jovens foi em que estado do país? Manaus, Amazonas. Manaus, Amazonas. Você tem 25 anos de casado, na verdade, 25 anos que você conhece a dona Sidlene, mas casado mesmo desde 2018. 2018. Quando eu aceitei Jesus, ela já tinha me pedido em casamento, né, que ela queria se batizar e eu não permiti. Eu disse até para ela, o pastor disse para ela fazer um almoço, e organizar um almoço bem bonito e nesse almoço ela me pedisse em casamento. Ela me pediu em casamento no almoço. Eu olhei para ela com tanta raiva e disse assim para ela que eu não ia casar com ela porque ela ia pro inferno comigo. Ela chorou muito, mas o pastor disse para ela aguardar um pouquinho que Deus estava preparando meu batismo e o dela. E depois que eu E aceitei Jesus, o pastor fez o casamento tudinho e eu me batizei no dia 20 de janeiro de 2018. o filho dele se converte, traz junto a esposa que também se converte, e ele não. O Eduardo está recusando a fé, mas recusando é, veementemente, de maneira absolutamente muito intensa, você vai entender. E aí, quando o pastor soube que eles não eram casados, ele disse assim, ó, vai lá, faz uma cerimônia, pede ele em casamento, vamos quebrar o coração desse menino. E ela chegou lá, toda bonita, arrumou o negócio, pediu em casamento, negou e disse que não somente casaria, não casaria com ela, mas que ele a levaria junto para o inferno. Isso. Desse jeito aí. Bom, antes da gente entrar especificamente nesse conteúdo que vamos entrar agora, é, você que está aqui adorando com a gente, que é de uma religião de matriz africana, mística, seja o candomblé, a macumba,
ou tantos outros que aparecem, que adoram conosco, o que nós vamos discutir aqui agora são práticas religiosas, fé, que nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que por colocar a Bíblia em primeiro lugar, como regra de fé em nossa vida, nós não podemos aceitar, não aceitamos estas práticas e nem as recomendamos, porque temos a Bíblia como nossa fundamentação de fé. Então, você que vai nos ouvir agora, precisa dividir, distinguir uma coisa. Primeiro, é a sua liberdade religiosa. Você tem direito de praticar o credo religioso que você decidir. O que nós vamos discutir aqui é uma questão teológica com fundamentação na Bíblia. Não tem a ver com a sua fé, com a sua sinceridade, não estamos julgando o seu caráter e nem querendo que você não esteja aqui conosco mais. Mas você vai se deparar com algumas informações que, obviamente, vão de encontro ao que você crê, mas não se preocupe. Se lhe gerar dúvida, procure um adventista do sétimo dia que lhe esclareça com mais detalhes aquilo que vamos tratar por conta do tempo, não de maneira tão profunda como mereceria o tópico. E isto de uma maneira bastante prática, tá bom? Eduardo, você foi dedicado quando criança, quando você tinha 1 ano e 8 meses. Que tipo de Isso. dedicação? O que aconteceu com você com 1 ano e 8 meses? Ó, a minha mãe, a minha avó, ela recebia espírito, né? E a minha mãe servia desde criança. E por isso que ela teve essa simpatia, né? Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, ela me levou num rezador, porque eu estava doente, e lá na hora que o rezador foi rezar, ele disse que eu tinha sido escolhido para ser um sacerdote pelos espíritos, e eu tinha que ser entregue para um terreiro, mas só quando ele desse o sinal. E ela ficou aguardando. Mas meu pai comenta que aos 5 anos de idade ela já fazia roupa para mim e já me colocava dentro do salão para onde entra em possessão, que prepara o corpo para entrar em possessão, né? Só que eu não lembro, é muito, muito pequeno, né? Mas aos 11 anos de idade, quando eu lembro que eu sofri a primeira possessão e no mesmo dia eu fui entregue para um terreiro e passei minha vida dentro de um terreiro de candomblé. Eu fui levado, entregue mesmo, para ser preparado para ser um sacerdote, né? Você hoje tem 50 anos de idade? É isso. Vou fazer agora, dia 15 de setembro, 50 anos. Parabéns, está bem pertinho aí. Hoje é dia 5. Daqui a 10 dias você faz E- 50 anos. 43 desses 50 anos você esteve dentro, praticamente dentro de um terreiro. Você era Isso, candomblecista, pai de isso, santo, preparado, separado para o ofício. Você, as pessoas entendiam que você via o futuro, né? Mas na verdade não era isso. Você ganhava dinheiro, revelando para as pessoas o futuro delas, através de determinados artifícios que são usados nesse tipo de prática, e você vai me dizer que futuro coisa nenhuma. Quando você estava ali com a pessoa na sua frente, de quem você recebia dela por causa desse serviço, quem falava para você a respeito dessa pessoa que estava na sua frente era literalmente um espírito mau que estava ao seu lado ali. isso, um anjo caído. Era um anjo caído que lhe dava as informações da pessoa que estava na sua frente. Isso. Esse Você anjo che... caído, Ah, por exemplo, quando alguém chegava no terreiro, eu ficava sentado em cima de uma mesa com um tabuleiro de búzio, né, para jogar o Ifá. E ali, naquele momento que ela sentava, eu ficava. E o espírito já descia na frente, que acompanhava ela, e chegava e disse: Ó, você vai falar isso, isso, isso da vida dela, né? Aí, e geralmente, quando ela não acreditava, chegava lá, já ia descendo a ladeira lá para. Já começava a falar: eu vou lá, mas não acredito nessas coisas. Geralmente é levado por outra pessoa, né? Aí eu já falava para ela: Ó, você desceu ali a ladeira, você já foi falando isso, isso. Que era uma maneira de deixar ela assustada. Aí eu já começava a falar coisas que ela tinha feito lá atrás que ninguém sabia. Mas aquilo lá era para impactar ela mesmo. E eu ainda dizia assim: agora, como você era uma incrédula e você não acreditou, e eu estou lhe falando isso e você está assustado, agora eu vou dobrar o preço. Esse valor eu cobro X, para você eu vou cobrar isso. Se você quiser, você faz. Se não quiser, você pode ir embora. Mas nunca se desfaça das coisas que você não conhece, oculta. Aí a pessoa pagava o dobro, o triplo.
porque ela já estava impactada com aquilo. Ela disse que eu já tinha falado aquela coisa que ninguém sabia. Ela já ficava com a expectativa que eu ia falar coisas que mais para frente, né, sobre a vida dela. E o Edu, espírito ele fala coisas que ela quer ouvir, entendeu? Ele nunca vai falar uma coisa que ela não quer ouvir, porque ele já sabe qual é o que ela quer. Então ele vai só introduzir. E eu só me tornei um repetidor, né? Não veja, um veja, vidente. o Satanás ele copia a obra de Deus, né? Nós somos mensageiros, irmão, do Espírito Santo de Deus. Nós somos guardados pelos anjos de luz, não caídos. E ele, o Espírito, junto com o auxílio dos anjos, eles literalmente nos usam como ferramentas para a transmissão da mensagem. Satanás só copiou o modelo. Através dos espíritos maus, dos anjos caídos, que ele levou ao pecado, ele também torna as pessoas mensageiros agora do mal. Ele copia o modelo celestial. Ele sempre fez muito mal copiado, né? De muito mau gosto, né? De muito mau gosto, de uma imprecisão absoluta. Mas ele sempre tenta copiar o que o nosso Deus eterno faz. E você, de fato, era um mensageiro das trevas. Você replicava, você passava essa mensagem. Então, se você não entendeu, aí, por isso que eu preparei você, que de repente é de uma matriz africana, de uma religião mística que está aqui nos ouvindo, nós, adventistas, acreditamos que não são espíritos. Mesmo os irmãos espíritas não são pessoas evoluídas que entram em você ou que conseguem fazer a voz ou até imita o corpo da pessoa. Nós não acreditamos que são ou espíritos evoluídos ou qualquer coisa. Nós entendemos que são anjos maus, que foram convencidos por Satanás no céu, caíram junto com ele, perderam o lugar no céu e hoje se organizam para levar o máximo de seres humanos à perdição, já que toda a trupe de Satanás e ele sabe que já estão condenados, que o juízo deles é só uma questão de tempo. Então, eles se organizam para poder levar o máximo de pessoas que Deus criou, as quais ele ama profundamente à perdição. E ele usa várias modalidades, muitas, algumas muito claras e outras muito subtendidamente, mas ele é muito sagaz. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edu. A gente vai daqui a pouco transicionar para a sua conversão, que nos interessa mais, mas esses aspectos são importantes para os irmãos entenderem o conflito que existe que a gente não consegue ver. Você me disse que esses anjos caídos, você não somente os ouvia, mas que também você os conseguia vê-los. Normal. Como se estivesse conversando com uma pessoa normal. Andava com ele 24 horas, tinha um sentinela que andava comigo 24 horas e tinha um espírito que vinha, orientava tudo que a gente fazia, até todos os rituais, como se fosse um professor, né? Tudo que eu aprendi foi diretamente com eles. Esse professor era quem dirigia o terreiro. Isso, Esse professor orientava o sentinela, que era esse que ficava 24 horas com você, e de acordo com as ordens desse professor, que era o líder do terreiro, vocês executavam. Porque além de jogar o búzio, você cobrava uma quantidade por isso, você também fazia alguns trabalhos, e cada trabalho desse tinha um valor. isso. Eu fazia vários tipos de ritual. Eu trabalhava fazendo sacrifício, né? Uma das varas que eu mais trabalhei era a vara de família. As pessoas pagavam para destruir família. Um vizinho com raiva de outro vizinho, com inveja, ia lá, pagava e eu fazia o serviço. E que aquela família não tivesse em Cristo Jesus, em uma semana se destruía tudinho. Então, Separava, os filhos. eu preciso entender aqui do que boa parte do que acontece e que a gente acha que são situações corriqueiras da vida, na verdade são pessoas desprotegidas Isso, de e Cristo. que desprotegidas daqui a pouco vocês vão entender como é importante estar protegido pelo céu, pessoas desprotegidas, outras pessoas vão a um terreiro desse, pagam você e você faz um serviço, esse tipo de trabalho, e de fato os anjos maus cooperam e entram ali para destruir. Isso. Que é justamente para as pessoas verem que aquilo aconteceu mesmo, né? Essas pessoas vão trazer outras pessoas e cada vez mais as pessoas acabam aprisionadas ali, né? Sempre estão pagando para resolver as coisas. Então a onda era assim: fazia aqui um serviço, dava certo, quem pedia para fazer e dava certo, chamava outro porque dizia assim, ó, tá vendo lá?
dá certo. Eu contratei o Eduardo, deu certo, a família aconteceu assim, assim, de acordo com o combinado. Se você fizer também. Então, essa onda de notícia má era disparada e você recebia cada vez mais pessoas para poder ganhar dinheiro em cima delas e, obviamente, fazer o mal ali. Com certeza. Mas aconteceu poucas situações, por exemplo, de pessoas chegar lá para destruir uma pessoa e o espírito dizer, não, essa daí a gente não pode tocar, ela é protegida. Na minha cabeça, eu achava que ela era protegida de outros terreiros de matriz africana, mas não. Depois que eu me converti, eu vim entender que essas pessoas que ele dizia que não podia tocar eram pessoas em Cristo Jesus. Esse sorriso é de alegria, não é? Porque imagina dentro do terreiro fazendo o serviço para poder detonar e o próprio demônio dizer assim, ó, não adianta nem fazer, pá. Esse aí tem a proteção dos anjos, tem o selo de Cristo, o Espírito de Deus habita nessa pessoa, não tem como a gente tocar esse ser humano. Ele só fazia eu dizer que eles eram protegidos, só que ele nunca falou por quem, né? Até dentro do cemitério, por exemplo, eu ia fazer ritual, uma vez eles que escolhem a cova que tem que cavar. Teve uma vez que eles demoraram para mostrar qual era a cova que eu tinha que enterrar o serviço, a magia, e eu com pressa, porque eu tinha outro ritual para fazer, e eu mandei o Espírito Santo cavar a cova que eu escolhi. E demorou, quando já estava terminando de cavar a cova, eles apareceram assim e disseram, pode fechar, senão a gente vai ser penalizado. Quando ele falou a gente ser penalizado, ele estava se referindo a eles e nós que estava ali cavando. Aí eu disse até para o Espírito Santo, bora, fecha essa cova aí, porque quando eu morrer, eu quero ser que nem esse pai de santo, nem na cova pode tocar. Depois que eu me converti, que eu vim ligar uma coisa com a outra. São pessoas que dormiram no Senhor e Satanás não pode tocar na cova dele para fazer nenhum tipo de ritual. Deixa eu entender. Você levava uma magia para dentro do cemitério, Isso, essa magia era enterrada dentro da cova de pessoas. isso. E aí você foi cavar uma dessas, apressado, e você se esbarrou com a cova de um Foi, só santo que eu não separado, sabia. de quem morreu em Cristo. A pessoa que, Isso, que morreu, foi sepultada ali, estava em Cristo. E quando você cavou por vontade própria, o próprio anjo mau apareceu para você e falou assim: fecha, nós não podemos enterrar magia aí. Se você enterrar eu e você, nós seremos penalizados, porque aí não dá para enterrar. E você foi isso, entender depois que não podia enterrar, porque ali havia um filho de Deus sepultado. E eles não podiam. isso mesmo. Que... Irmão, sabe por quê? A importância do culto familiar, a importância do culto de você abrir a sua Bíblia todo dia em casa, a importância de sair em comunhão, em oração constante, a importância do selo do Espírito Santo. Existe uma guerra que hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais por alguém que já viveu lá. Existe uma guerra, é real, que eu tenho a impressão que Deus não permite que a gente veja, porque nós ficaríamos muito aterrorizados com a organização e teríamos mais medo do que fé, porque nós somos frágeis. Então, Deus não permite que a gente veja essas coisas. É, é muito importante a gente entender isso. Antes da gente entrar na sua conversão, você vai me dizer que essa trupe de Satanás aí, eles são organizados. Eles Então, trabalham organizadamente. Como é que é essa organização? Como é que você viu essa organização, Eduardo? é, tudo são assim, tudo é bem disciplinado, né? Vocês acham que as trevas, elas são todas, não, elas são bem, é igual um exército, tem uma hierarquia, nenhum passa pela autoridade de outro, por exemplo, que eu vou fazer um serviço, você vai destruir uma pessoa da família, né? Vamos supor, colocar um filho para usar droga, né? Para que ele se torne um dependente químico. Aí vai entrar um especialista naquela área que vai convencer através de amizade e induzir ele a usar droga ou a bebida, e não consegue, aquele a pessoa resistente, ele sai de cena, entra outro anjo caído, outro espírito especialista naquilo, e vai usar algum momento uma fraqueza dele, que ele já sabe qual é, para introduzir o objetivo maior, que é aquilo que foi pago, né? Que é para destruir aquela pessoa, o desafeto. Que ele não tiver em Cristo Jesus, eu sinto muito, mas o negócio entra pesado, meu amigo. A gente está falando com ex-pai de santo, irmãos, que viveu isso. Alguém pode estar perguntando assim, mas peraí, é, Satanás, o objetivo dele não é destruir? Então, por que que ele vai esperar que alguém
vá até um terreiro e contrate alguém para fazer o mal. Me diz uma coisa: o objetivo de Deus não é salvar, irmãos? E quem é que ele usa para salvar pessoas? Não é você? Não sou eu? O inimigo também tem seus mensageiros e suas estratégias, irmão. Aí, ô Eduardo, é legal a gente conversar aqui sobre isso, porque a gente acha, muito embora Satanás, ele odeia a si mesmo, Satanás odeia cada anjo caído. Não existe amor em nenhum deles. Foi arrastado, arrancado deles isso com o pecado. Mas ele é organizado, amados. E sabe, Edu, uma coisa me chama muita atenção nisso, é que se as hostes do inferno, elas são organizadas, imagina a igreja como deveria ser. Isso. Bem organizado. Irmão, se o inferno é organizado, amiga, a igreja tem que ser muito organizada. Nós não vamos vencer a organização deles com a nossa organização. Nós vencemos a organização do inimigo pelo poder de Deus. Mas o poder de Deus tem que ser organizado. O exército do Senhor tem que ser organizado. E aí, quando eu vejo você dizer que lá ninguém passa na frente de ninguém, que eles respeitam essa hierarquia, eu fico pensando hoje na igreja a necessidade que nós temos, de novo, de retomar a hierarquia e de nos respeitarmos dentro das igrejas para que o avanço do exército do Senhor seja um avanço poderoso. Isso só no espírito. Irmãos, é organizado. Lá tem gente para trabalhar com droga, tem gente para trabalhar com homossexualismo, tem gente para trabalhar com a pedofilia, tem gente para trabalhar com gente que é para matar, tem gente que é todo o exército é organizadinho para poder destruir a gente. É. A casa de Deus E tem que ser muito organizada. Irmão, não atrapalha a igreja, não. Não atrapalha a igreja. Você, 57, tem que ser harmonia dentro da sua igreja. Às vezes você fica vendo ancião bater com pastor, pastor batendo com ancião, ancião batendo com ancião, irmão discutindo com irmão. Irmão, o inferno é organizado. Faz um favor, ajuda a igreja a ser organizadinha para a gente avançar, sabe? Avançar destruindo todas essas hostes. Que coisa, não? Bom, é muito interessante que nós saibamos disso. Edu, seu filho, como é que. Vamos lembrar o nome? Eduardo, o nome dele, né? Eduardo também. O Eduardo vai se envolver com um grupo de jovens e ele começa a aceitar a fé adventista. Em quanto tempo seu filho se converteu? Conheceu e se tornou adventista? E ele passou da primeira vez que ele foi para esse encontro de PG, que era um encontro de jovem, daí ele começou já a participar. Já começou a fazer estudo. 3 meses depois, ele virou desbravador, né? E, e logo, talvez uns 6 meses, ele já foi quando aconteceu o batismo, Ó, né? Que eu não. para você ter um pouco de noção de como era a vida do Edu antes, aqui rapidamente, para a gente não ficar nesse terreno aí muito tempo, aí era o Edu, pai de santo antes, aqui era o terreiro, onde o Edu cuidava, né? As cerimônias. Essa cerimônia aqui, que cerimônia é essa, Edu? Isso é um ritual de dentro do Roncó. O Roncó, nas trevas, é como se fosse o Santíssimo das Trevas. Aí que é formado os sacerdotes, né? Que a palavra lá é babaorixá, né? Não é pai de santo. Pai de santo se usa na Umbanda. Ok, E todo ritual é feito, só que aí já é um ritual anual, né? Que é fortalecer lá usa a palavra ori, mas é fortalecer a cabeça. Então precisa de um ritual, sim. entendeu? Todo tempo, quanto mais ritual tiver na cabeça, mais o sacerdote tem poder, né? Como diz assim, das trevas para fazer as coisas acontecer mais rápido. Então eu fazia muito ritual. Esse é o antes. Seu É. filho se envolve com um grupo de jovens e aí ele começa nesse PG a conhecer Jesus Cristo. Você, como fizeram com você, você não dedicou seu filho, né? Não. Eu sempre mantive meu filho afastado, minha esposa não deixava ele tocar no terreiro de jeito nenhum. E ninguém chegar perto dele. Eu mantinha esses anos todos, sempre mantinha minha família bem preservada. Por quê? Porque eu dizia que lá não era lugar para eles, né? Eu fui entregue num terreiro, né? É difícil você ter criado uma família até os 11 anos e ser separada bruscamente e não poder mais ter contato, entendeu? Então eu não queria aquilo, porque trouxe para mim sofrimento.
Quando fazia o ritual, eu tinha que beber sangue do ritual. E para uma criança de 11 anos, o negócio é difícil. Depois acostumei, né? Mas hoje, graças a Deus, Deus já fez eu desacostumar, não quero mais nem. Eu sempre falo que do inferno eu já vim, para lá não volto mais. É daqui para eternidade. Amém. Eu- Eita, glória a Deus. Amém. Então você com 11 anos foi literalmente, porque o pessoal não entende, eu também não sei muito disso, você foi abruptamente retirado da sua família e sem contato com eles para viver só no ofício do terreiro. só viver isso. E Tanto como que eu passei uns 20 anos sem falar com a minha mãe, revoltado, porque eu não achava aquilo justo, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos, porque ele também não. Ele dizia que aquilo não era de Deus, né? E aí se separaram. Aí aos 11 anos ela me entregou quando saiu o chamado, foi a primeira possessão, né? E, inclusive nesse mesmo dia que eu entrei em possessão, tinha uma mãe de santo dentro da minha casa fazendo. A minha mãe tinha um salão e ela estava fazendo as unhas. Tudo já programado. Aí eu entrei em possessão, ela chegou lá, anunciou que ela tinha ido lá me buscar. Aí a minha mãe entregou, como se fosse aquela mãe de um santo, animalzinho, né? Um a- cachorrinho. aquela mãe de santo orientada pelas hostes do mal, entrou Isso. ali e estava pseudo fazendo a unha da sua mãe. Eles já sabiam que Não, você a minha mãe que fazia a unha dela, né? Minha mãe Sua tinha um mãe salão. fazia a unha. Ah, ok. Sua mãe fazia a unha dela. Já estava programada a possessão para você. Você é possuído. A mãe de santo já está dentro da sua casa e Isso. pega você e leva. E E você leva. fica 20 anos sem falar com a sua mãe e separado completamente da sua família, Família. até que seu filho. Eu fico imaginando, Edu, a luta entre o bem e o mal para o Espírito de Deus alcançar seu filho, porque certamente esses anjos maus trabalhavam para que ele não fosse acessado, fosse protegido contra os espíritos de luz, que são os anjos, e o próprio Espírito Santo trabalhando no coração do seu filho, até que ele encontra uma pequena comunidade, um pequeno grupo, aceita Jesus ali e decide se batizar. Mas isso gerou muito conflito na sua casa, né? A decisão do seu filho. Muito, porque as trevas não se misturam com a luz, né? Quando ele chegou lá, e ele não falava que eu achava que ele andava, vinha a mãe do Cristo que levou ele, eles eram militares, e meu filho estudava no colégio militar do Exército, então eu achava que era coisa da atividade do colégio. E o único dia que eu ficava disponível em casa para minha família era o domingo. Era o único dia que eu não trabalhava, porque os espíritos diziam que o domingo era da minha família. Eu não podia trabalhar nesse dia. Então era o único dia que eu ficava em casa. Então e eu ficava em família, né? Era o único dia. Então foi num Qual, domingo que qual meu era, filho qual, chegou. qual era o dia que o inimigo dizia que você devia ficar com a sua família? O dia de guarda era o domingo, o único dia que eu não podia trabalhar. Que alguém me procurasse no domingo para fazer algum ritual, ele era amaldiçoado. Tanto que os clientes já sabiam que não podiam me chamar no domingo. Meu celular era desligado, eu só atendia de segunda a sábado à meia-noite. Deu meia-noite, parava tudo e eu ia para casa e só voltava na segunda de manhã. E não é somente o domingo como uma contrafação, a gente já sabe, o domingo é uma contrafação ao sábado bíblico. A maneira como o inimigo trabalha é uma contrafação à maneira como Deus trabalha. E não é somente isso, irmãos. Cada trabalho desse, cada jogo de búzio que ele tinha, e cada trabalho desse realizado era cobrado um valor. 50% do valor que ele recebia era um valor destinado para o terreiro, era guardado no terreiro, e 50% para a manutenção da família dele. Quando ele tinha que fazer algum trabalho, que tinha que comprar coisas para aquele trabalho, ele ia na reserva que estava no terreiro, no dinheiro que era do inimigo, separado diretamente Isso. para ele. De lá pegava o valor e comprava o que era necessário para fazer os rituais. E Satanás não podia também vive no tocar um sistema centavo daquele financeiro. dinheiro. E você não podia usar aquele dinheiro para nada. Aquele dinheiro Nada, era poderia ser usado para o templo. para o templo. 50%. Hoje, para dar os 10 é uma briga, né? Segura um pouquinho, Du. Voltei. É que aqui em casa eu tenho 6 gatos contando comigo. São 5 de 4 patas e um de duas. Eu sou o mais bonito. E aí tinha um miando aqui e estava atrapalhando. Percebam, queridos, que o sistema financeiro também existe nas trevas. E olha Isso. só, ele não podia tocar no dinheiro que era reservado para o templo.
Esse dinheiro só era usado por rituais que eles diziam o que tinha que ser ritual da casa, não era dos clientes, entendeu? Que era um ritual diariamente, tinha um ritual de sacrifício, Você entendeu? tinha um Então ritual esse dinheiro era diário. usado só para isso. Você tinha um ritual diário, e nesse ritual diário você usava o dinheiro que era destinado para o terreiro, Isso, e que não podia ser usado para mais nada. mais É nada. uma cópia frajuta, ruim, do próprio processo de dízimos e ofertas que o Senhor estabeleceu para o avanço da Igreja de Deus. O domingo, olha só, irmãos, né? O mensageiro, o Eduardo. Satanás tem um reino, ele acha que, lembra que ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus? Então ele faz uma cópia muito frajuta. Mas se nós não tivermos a proteção do Senhor, ele pode tocar na vida de qualquer um. Porque o que nos mantém distante, Satanás distante de nós, é a presença de Jesus em nossa vida. E aí ele pode até encontrar momentos para nos fazer sofrer, como o pastor Eliomar falou hoje, né? Não são só os sofrimentos da vida. Satanás impõe sofrimento. Ele toca, ele consegue manipular situações. Satanás não pode tirar nossa vida eterna, irmãos. Satanás não pode. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele pode tripudiar, ele pode chorar, ele pode sofrer. Ele tem ódio de reuniões como essa aqui. Ele tem ódio dos cultos que a gente faz. Ele tem ódio quando a gente canta em nossas casas. Ele tem ódio quando a gente lê a Bíblia. Ele tem ódio quando a gente decide não pecar. Ele tem ódio disso. E ele trabalha para destruir. Seu filho se converte e ele decide se batizar. E no dia do batismo do seu filho, você foi no batismo do seu filho. Eu invadi. Eu estava trabalhando nesse dia no terreiro, no barracão, e de repente, quando chegou umas 5 horas da tarde, os espíritos disseram assim, ó, fecha tudo, manda todo mundo embora e te prepara para uma guerra. A gente vai impedir o batismo do teu filho e a gente vai matar o pastor em possessão. Aí eu peguei, tirei a roupa que eu estava usando e vesti uma outra roupa que é justamente para ir para a guerra. Botei o cutelo dentro da bolsa, eu disse, e levei o cutelo, porque era uma ferramenta que eu usava há muitos anos, pai. Então, que não desse, o plano A não desse certo, eu ia para o plano B, né? Que era enfiar o punhal no peito do pastor, mas só que Deus não permitiu. Tudo que a gente planejou deu tudo errado. Eu fui até para amaldiçoar meu filho, Deus fez eu abençoar. Ah, lembra quando Jesus expulsou os demônios para os porcos? Lembra? Se o Senhor nos permitir que nos mande, ele está sob controle. Satanás, ele só trabalha até onde Deus permite, irmãos. Satanás, ele não pode contra Deus. Nunca pôde, é uma criatura. Se Deus assim quisesse, no estalo de dedo, Satanás e todas as hostes seriam destruídas no pensamento de Deus. Aí você diz, por que Deus não faz isso? Porque ele ama você e ele ama a mim. Ah, Satanás, Deus não destrói Satanás no estalo de dedo porque Deus me ama. É, por isso mesmo. Você sabe por quê? Porque Deus quer viver com você que está aqui adorando comigo para a eternidade. Deus não quer passar umas férias conosco, irmão. Deus quer viver conosco a eternidade. E Ele quer viver a eternidade com pessoas que o amem de verdade. Se Deus, hoje, usando todo o seu poder, instalasse Satanás desaparecesse, talvez você entregasse a sua vida para Jesus, dizendo assim: se eu não fizer a mesma coisa, eu vou fritar, hein? Então é melhor obedecer esse Deus aí. Porque se ele destruiu Satanás assim, eu. Então Deus hoje permite, e quando ele explicar para a gente vai ficar bastante claro, que o mal alcance um nível de maldade tão significativo que na hora que Deus executar, ninguém vai ter dúvida que Deus é justo. E nós vamos servi-lo a eternidade por amor. Mas Satanás, irmãos, ele não pode contra Deus e nunca pôde. Agora ele pode contra você, se você não estiver selado pelo Espírito Santo. Se você não tiver Cristo como centro da sua vida, ele pode contra você. Tá aqui, ó. Era agente da primeira fila. Para você entender que o que a gente está conversando aqui, o que faz toda manhã é real. É real.
Eu vou mostrar aqui a imagem, queridos, a imagem do Edu entrando lá no dia do batismo. Você entrou, porque assim, o plano A era uma possessão no pastor, irmãos, porque tinha um tipo de possessão que levava a pessoa a um ataque do coração, de tão forte que era aquela possessão. Então o Edu dispensou com ele assim, ó, eu vou lá, vamos possuir o pastor, essa era a ordem. Se ele não morresse na hora da possessão, o Edu tiraria o cutelo com o qual ele fazia os sacrifícios no terreiro e mataria o pastor. Esse era o plano do inimigo. Aqui foi esse dia aqui. E o Edu entrou para amaldiçoar o filho dele. Aqui está a cena. Edu se vestiu assim porque essa roupa aqui é para a batalha. E na hora que você foi amaldiçoar seu filho, o que que foi que aconteceu? Deus fez abençoar. Depois que meu filho foi batizado, ele pegou o microfone e olhou para todo mundo, agradeceu e olhou para mim dentro dos meus olhos e disse: Pai, independente da religião, eu te amo muito. Aí me abraçou chorando. E eu acabei abençoando ele, que eu disse para ele que eu sempre criei ele com tanto amor, com tanto carinho, nunca quis ele lá dentro do terreiro, né? Só que eu também não queria ali porque eu não conhecia nada, mas eu tinha que receber ordem, eu tinha que cumprir as ordens. A ordem era dada para ser cumprida, né? Mas ali Deus já tinha intervido dentro, né, do meu coração, porque quando os espíritos foram barrados na porta, que eles disseram que não podiam entrar, eu entrei sozinho para terminar o serviço. Só que eu senti, quando eu entrei na porta, que eu abri a porta da igreja, onde estavam as pessoas, eu senti um poder sobrenatural. Aquele poder tirou toda a minha ira, a minha raiva, todo aquele pensamento. Porque a gente tem que ir bem frio, entendeu? Tem que ir com um pensamento de suicida mesmo, né? Para tudo ou nada. E Deus tirou aquilo, me trouxe paz, calma, e eu fiquei com medo de lutar com aquilo. Eu não sabia o que era, né? Eu chamava na época de energia. E que poder é esse que eu nunca vi na minha vida? E me deixou calmo e manso, né? Aí eu quis recuar, mas um irmão chegou lá e ainda disse bem assim, o irmão Roberto. Me chamou de irmão Eduardo. Ele disse: Irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do seu filho. E me deu um abraço. Eu estava esperando ele me expulsar, que era para me enfiar logo o primeiro punhal logo nele, logo derrubando. Mas não, ele me abraçou, ele não olhou para aquela vestimenta nem nada, não. Entendeu? Ele não viu um sacerdote, ele viu um irmão. Tanto que ele me chamou de irmão Eduardo. E me deu um abraço, sabe? Carinhoso. Desde criança, eu nunca recebi um abraço de ninguém. As pessoas iam lá dar aquele abraço, mas estavam pagando, entendeu? E ali não, foi o primeiro abraço que eu senti assim, de coração, né? E eu já estava desarmado ali, porque Deus já tinha me desarmado para poder receber aquele abraço. E foi ele que me levou até a beira do tanque. Engraçado, quando eu passei no caminho, num corredor assim da igreja, eu olhava para um lado e para o outro, porque eu era meio desconfiado com tudo, né, na época. As pessoas olhavam para mim, baixavam a cabeça e fechavam os olhos. Aquilo eu não entendi também. Mas depois que eu me converti, que eu vim entender. As pessoas estavam baixando a cabeça, estavam orando e entrando em intercessão. Porque aquela igreja já tinha orado, fazia o jejum, toda a igreja dobrou o joelho, 11 meses, 5 dias, orando e jejuando para que Deus tivesse me alcançasse, porque era o clamor do meu filho e da minha esposa, que eu fosse convertido. Como é que é o nome do irmão que te batizou, cara? O pastor, Do irmão que, não, do irmão que te abraçou. irmão Roberto, ele é um diácono da igreja. Que tremendo, não? Que tremendo. Ele não viu as vestes que você estava, não viu sua aparência, não teve medo, te chamou de irmão e te Irmão abraçou. Eduardo. Meu E um amigo, sorriso assim, fora do e- normal, né? Que eu não e- era e- acostumado a ver as pessoas sorrir daquele jeito, né? enquanto isso, as hostes do mal, os anjos caídos estavam lá fora, irmãos, porque eles foram impedidos de entrar na igreja. Isso. E quando o Edu entra, que ele chamava de energia, mas era a presença do próprio Espírito Santo. Que energia é essa aqui que eu nunca senti? Que poder é esse? Nesse momento já desarmou completamente o Edu. A ira que estava dentro dele, literalmente estava possuído pelo próprio inimigo, já foi ali desativada, que preparou o Edu para o batismo, para o abraço do irmão e para abençoar seu filho. Tem um vídeo que você passou lá no na fé, que seu filho fala bem exatamente isso antes de ser batizado, que, independente da religião, ele ama muito você. Seu filho está aí? Tá. Eduardinho? Vamos Eduardo? conhecer, vamos conhecer o Edu. Eduardo? O pastor tá chamando aqui, vem cá rapidinho. Só afastar aqui pro lado.
Peraí, que eles estão. Fala para ele não entrar peladinho, colocar uma camisetinha. Não, eles estão cuidando que daqui a pouco vão estudar. Tô brincando. Que coisa, não, irmão? Que história poderosa essa. Eduardo, meu filho, vem aqui que a gente quer ver o seu rostinho e parabenizá-lo pelo poder do Espírito Santo em você. Que eu sei, né, Edu? Bom dia. Bom dia. Que seja bem-vindo à Sala 57. Não é fácil, né, você ir contra o pai numa situação como essa, mas eu vi o vídeo, naquela hora que você foi batizado, você vai olhar para ele e vai dizer, pai, independentemente da reunião, eu te amo muito. Como é que você estava naquele momento ali, irmão? O pastor na sua frente, seu pai ali dentro de você, tinha mais ou menos uma noção do que representava tudo aquilo, até mais do que todos que estavam naquela reunião. Aí está o seu batismo, aqui você, o pastor que te batizou, seu pai. O que estava acontecendo no seu coração exatamente naquele momento, filho? Bom, naquele momento, foi, assim, eu lembro que de início eu tava, assim, tava muito feliz, tava muito ansioso por estar tendo a oportunidade de me batizar, só que ao mesmo tempo eu também estava um pouco preocupado por saber que o meu pai tinha ido pro meu batismo, porque eu já, como quando eu e minha mãe a gente contou pro pastor Ricardo toda a situação da nossa família, e eu falei que eu já tinha convidado meu pai para o batismo e tudo mais, ele falou assim, ó, seria muito importante que ele fosse. E a gente também vai ficar muito feliz de receber ele. Mas só que tem algumas coisas que vocês precisam entender e que são coisas que podem acontecer caso ele vá. E ele falou, pode acontecer de não ter problema nenhum, mas pode acontecer de ter um grande conflito espiritual no momento do batismo. E isso é uma coisa que todos nós precisamos estar preparados para caso aconteça e caso não aconteça. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava feliz porque eu estava batizando, e eu estava feliz porque meu pai estava lá nesse momento tão importante para mim, para minha vida, ao mesmo tempo eu fiquei, assim, um pouco preocupado de, tipo, pode acontecer algo aqui. Acontecer algo visível, né? Porque invisível Sim, está algo acontecendo. visível, exato, algo Uma visível. manifestação visível. Mas como o Edu falou, graças a Deus e o poder de Deus, as hostes do mal foram impedidas de entrar naquele lugar e a glória de Deus se manifestou ali. Hoje você, Edu, você lidera você participa do ministério de pequenos grupos, você canta na igreja, né? Você é um jovem ativo hoje na fé. Sim, sim, Eu vou mostrar uma foto sua, quer dizer que você toca violão, é? sim. Inclusive, Olha, quando eu vim aqui para Argentina, eu comecei a frequentar uma igreja que era justamente a igreja que mais tinha brasileiros aqui. E todo mundo universitário. E ok. eu vi que tinha muitos dos estudantes, dos jovens aqui, que eles cantavam, que tocavam, só que não tinham uma certa liderança daqui da igreja local que conduzisse esses jovens para estarem participando e, tipo, todos eles tinham a disponibilidade e tal, mas só que não tinha ninguém que via, pô, tem vários jovens aqui que cantam, vários jovens que tocam, vamos começar a usar eles. E aí teve uma mudança de liderança, e nessa mudança de liderança aqui, eu olhei assim, por que que eu não participo também da liderança? Aí eu entrei em contato com eles e falei, ó, gostaria de poder ajudar na música. Ah, tudo bem. E isso aí eu fui começando a organizar de acordo com toda a experiência que eu tive ao longo desses anos, e eu consegui integrar aos poucos todos esses jovens que gostavam de estar na música, ou que eram bem envolvidos com música no Brasil, por exemplo. E isso fez até mudar um pouco mais a mentalidade da música com relação aos jovens, até os próprios daqui da Argentina. E tanto é que, por exemplo, esse ano, eu já tem mais ou menos uns 4 meses que eu não estou mais atuando na frente, mas seguiu da mesma maneira como eu plantei aqui, hoje segue. Você fez discipulado, e isso é importante, porque no discipulado o legado continua mesmo que você não esteja por ali presencialmente ou constantemente. Parabéns, amigo, parabéns. Depois eu quero conhecer sua história, de repente a gente conta
o seu testemunho aqui. Que Deus te abençoe nessa mudança para Foz do Iguaçu e que eu tenho Amém. certeza que será uma bênção para vocês. Obrigado, Edu. Amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, jovem amigo. Deus te abençoe, tá bom? Maravilha. Conhecemos um pouquinho do Eduardo, filho do Eduardo, tem o mesmo pai. Hoje, queridos, o Eduardo, além de ser o filho, né? Além de ser desbravador, trabalha na música. Eles estão desenvolvendo inicialmente um projeto de pequenos grupos, está no sonho do coração deles. Aqui é o batismo da mamãe, né, Eduardo? Sim. Olha aí, a mamãe sendo batizada. E depois do batismo da mamãe, o Eduardo foi batizado também para a glória de Deus. Eita, coisa boa. E hoje, o senhor Eduardo é adventista do sétimo dia, tá aí, ó, na frente da igreja. Esse agora é o templo que o Eduardo frequenta. E você vai ver uma parte linda que, além de. Essa foto que eu estou Ah, de braço aberto na igreja era o sim. local onde era o barracão. Eu doei para a igreja e foi construída essa igreja. Oh, glória a Deus. Então, aqui era o terreiro de Macumba. Isso. Sim. Aí E virou uma igreja aí, adventista. aí Só que eu foi. sou de outra igreja, onde eu invadi, é lá onde eu estou. O nome da igreja lá é Espaço Alfa. Tranquilo. Esse lugar que você está vendo aqui, essa igreja, ela é onde era o terreiro, foi Isso. santificado, obviamente. Aí embaixo dessa terra tem uma Bíblia, que é a pedra angular desta igreja, e este aí agora é um templo que antes nesse lugar o mal prevalecia, agora só o bem, só a glória de Deus, o nome de Jesus é glorificado aí nesse lugar que foi doado pelo Eduardo para que se Isso. tornasse um templo adventista. Aqui a família toda envolvida nos desbravadores. Eita, tem muita especialidade aí nessa faixa, hein, Du? Um dia eu vou Hum. ter uma faixa dessa, menino. Você, eu quero que você fale sobre isso aqui, rapaz. Ó, tem uma foto bonita. O que que é isso aqui, rapaz? Isso é um megafone, né? Ah, E depois que eu tive um sonho 3 anos atrás, que a voz falava para mim no sonho, ela falou 3 vezes, Eduardo, vai pra rua, vai pregar na rua que meu povo tá na rua, 3 vezes. Eu acordei, me ajoelhei, comecei a orar e disse, tá bom, Senhor, eis-me aqui, a partir de amanhã eu vou pra rua, né? E depois desse sonho eu comecei a pregar na rua, só que ninguém me ouvia, e eu queria chamar a atenção das pessoas para as 3 mensagens angélicas. Aí, como ninguém me ouvia, eu cheguei e disse pra ele, digo, ninguém me ouve, não. Eu quero fazer um estrondo aqui. Aí veio na minha mente o pensamento de um megafone. Aí, quando eu comecei a pesquisar megafone, não tinha no Brasil um megafone tudo pequeno. Eu digo, não, eu gosto de fazer barulho. Aí foi quando eu vi esse megafone com a ajuda dos irmãos de vários locais, eu consegui comprar esse megafone. Veio de fora, né? Ele é de 75 watts. E ele tem uma sirene que é que nem de polícia. Quando eu toco aquela sirene, estronda tudo. Eu digo que até o ladrão corre lá no centro, com medo, pensando que é a polícia. E quando todo mundo olha que para delícia. mim, com aquela sirene, eu paro, tá todo mundo olhando para mim, eu começo a anunciar as 3 mensagens angélicas. E só E paro quando esse, alguém. esse, nesse mesmo, você teve um sonho e disse, Edu, para a rua agora. Eu tirei das Isso, trevas, quero colocar você na luz. Lá fora, pregando, meu povo está lá na rua. E você começou isso. a trabalhar com dependentes químicos. Você já levou 18 desses dependentes da rua para esse movimento. Como é que é o nome do projeto lá? Manancial da Bênção. É de um outro irmão adventista, né, que tem esse projeto. Eu só faço entregar para ele. Só que eu tenho que levar uma Bíblia e uma escola sabatina. E o restante é lá com a Adra ajuda, né? Com alimentação, com tudo. A minha responsabilidade é fazer ele aceitar o abrigo e aceitar Jesus. Daí eu entrego lá e lá vão dar estudo bíblico, escola sabatina, preparar ele. Quando ele se batiza lá mesmo. Vai um pastor batizar ele lá no abrigo. Que E tem um tremendo. garapé. Aqui no evento da Federação dos empresários, Empreendedores. dos empreendedores, nós estávamos juntos. Em dado momento, o pastor Bulhões estava pregando e acabou a energia, deu um problema, zerou a energia, ficamos sem luz, todos nós acendemos a lanterninha do nosso celular e adivinha o que que o... Adivinha não, porque isso não é nosso, hein? Imagina, imagina o que que o pastor Bulhão usou para falar com a gente, porque não tinha microfone mais? Esse megafone aqui, ó.
pastor Bulhão usou para terminar o apelo dele e para falar o nosso coração, né? Além disso aqui, Apocalipse 14, versos 6 a 12, você foi impressionado pelo Espírito, que essa era a mensagem. E mais uma coisa, nessas impressões, não lembro se exatamente foi no sonho que você recebeu essa informação, mas que para você começar essa obra missionária fora, você deveria comer só. Legumes e verdura. A mesma voz que mandou pregar na rua, depois eu terminei de orar, eu deitei e fui dormir. Aí eu sonhei de novo, a voz falava que enquanto eu fosse fazer o serviço de pregar nas ruas e levar a mensagem, as três mensagens angélicas, eu tinha que comer só legumes e verdura para poder a minha mente abrir para ouvir a voz do Espírito Santo. Aí eu me tornei vegetariano. Eu já era Levítico 11, né? Tudo que está em Levítico 11 eu não comia. Depois que eu aceitei Jesus. Já fui bem disciplinado, logo não aceitei Jesus, cortei tudo, refrigerante, café, né? Mas eu ainda comia frango. E depois que eu tive esse sonho, aí eu virei vegetariano, porque aí a minha mente abriu, tanto que eu mesmo consigo memorizar textos e textos da Bíblia para me usar na oração. Toda a minha oração ela é usada com texto bíblico, que é Amado, reivindicar o a- a- poder da palavra. o sonho o levou para a rua, o sonho mudou a alimentação e o sonho que ele teve deu a mensagem. Percebe que isso tudo atesta e testifica, de fato, de que todo o processo do Edu é do céu. Porque se só tira do mal e deixa na inatividade, isso não vem de Deus. Mas perceba, queridos, o Senhor Deus o tira de lá por meio do batismo do filho, conversão da esposa, e não somente isso. Ó, você vai pregar, irmão. Aqui no meu reino prega, viu? Você anunciava o mal, vai anunciar o bem agora. E vai para a rua que meu povo está lá. Megafone, qual é a mensagem mesmo? Eu vou pregar sobre o quê? Podia ser um monte de coisa, né, irmãos? Para um recém-adventista, Apocalipse 14, as três mensagens angélicas. E de que jeito você vai fazer isso? Cuide da sua alimentação. Viva de maneira saudável. Isso é adventismo depurado, irmãos. Adventismo depurado. Isso aqui, o processo é legítimo. Legítimo. Rapaz, eu E, ficaria aqui a manhã inteira, mas eu preciso saber como é que você entrou na sala 57, irmão. eu recebi uma irmã lá da nossa igreja, a irmã Janeide, ela pegou, perguntou que eu conhecia a sala 57, eu disse não. Então eu vou te apresentar. E ela mandou o link para mim. Eu entrei na sala, né? Entrei durante uma semana direto assim na sala. Aí depois comecei a viajar para o interior, lá na região norte, eu viajo muito para o interior para testemunhar nas comunidades. Só que lá não tem internet. Aí depois de um tempo ela não mandou mais o link. Foi quando eu conheci a irmã Patrícia, testemunhei no canal dela, e ela perguntou que eu conhecia a sala 57. Eu digo, a irmã Janeide me apresentou a sala, mas faz um tempo que ela não me manda o link, né? E como eu vivo muito no interior, aí a irmã Patrícia, então a partir de hoje, todos os dias eu vou mandar o link para você. E todos os dias ela manda para mim, durante a noite, para poder entrar de madrugada, né? Patrícia Lisboa, que realiza o Assim Diz o Senhor toda quarta-feira. Nós temos o culto do pastor Bechara toda terça-feira à noite. Nós temos nosso jejum toda quarta-feira de manhã. Nós temos os homens no santuário, tem um grupo mulheres do santuário também ainda. Nós temos o grupo que funciona 935 que o Agnaldo ajuda. Então tem um monte de grupo que surge da Sala 57 que nos ajuda não somente a captar, mas manter, né? Tem um grupo manancial que é extraordinário. A Miriam participa desse grupo com frequência. Há muitos que eu poderia citar aqui. Então, o Edu é um bebê aqui na sala 57, tá novinho, chegando para conhecer o movimento, aprender mais, viver ainda muito mais intensamente essa missão. Edu ao quadrado, né? Porque são dois Eduardos, mais a esposa. Hoje, uma família que glorifica o nome de Jesus. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês, amados. Você está fazendo o quê, Edu? Aí você está estudando medicina, não é isso? Faculdade? Sim, estou É, estudando medicina. você estava na Argentina e agora está indo para Foz, não Sim. é isso? Quando o Eduardo pai se converte, ele obviamente vai deixar toda essa prática religiosa de onde vinha todos os seus
recursos financeiros. De lá para cá, o Eduardo Pai, irmãos, ele decidiu ser obreiro de tempo integral. E ele vive literalmente pela fé pregando o evangelho. Entenderam, não? Perdeu todos os recursos do mal, graças a Deus, e hoje vive para pregar o evangelho. O Eduardo está indo. Você está em qual ano da faculdade, filho? Eu tô no primeiro ano. No primeiro ano. São 5 anos, né? São 6 anos. Fora a residência? Aí a residência, dependendo da especialidade, mais 3 anos, 4 anos. Ok. Então, para você ter ideia, a grande trajetória que o Eduardo tem para se tornar um médico do Senhor. Mas hoje, o Eduardo, pai, mantém a família literalmente pela fé, porque decidiu ser obreiro de tempo integral. Ele era obreiro do inimigo de tempo integral, abandonou isso, se converte e decidiu ser obreiro do Senhor de tempo integral. Isso não é extraordinário? Então, hoje, o Edu vive pela fé, literalmente ajudado pelos irmãos, irmãos que cooperam com o ministério dele, porque veem que é algo grandioso que o céu está se movendo para que isso ocorra. Que fé bonita, não, irmãos? Fé bonita. Parabéns, Edu. Como é que é esse negócio de viver pela fé, irmão? Eu trago tudo na mão de Deus. Quando eu saí do candomblé, eu digo, vou viver de quê? Porque o pessoal, qual é a tua profissão? Eu digo, ei, macumbeiro, né? Aí eu disse, Senhor, eu não sei fazer nada, não. Eu fui criado para cuidar de um templo. Então, hoje o Senhor vai transformar meu corpo num templo, né? E eu digo, eu vou viver pela fé. O Senhor vai me sustentar. E eu me botei mesmo à disposição de Deus a tempo integral, né? E quando eu estou devendo tendo alguma necessidade, eu oro, demora Deus, usa algum irmão, o irmão do nada ele entra em contato através do meu WhatsApp e diz, irmão, Deus tocou no meu coração, eu posso fazer uma doação? Eu digo, eu aceito. E dali eu tiro meu dízimo, mais oferta, e o resto eu uso para alimentação, transporte. Eu levo comida para morador de rua também. Às vezes, quando eu junto os PG que me ajudam, né? A gente vai em grupo para levar mensagem, comprar Bíblia para entregar. E esse ministério eu vou desenvolver em Foz do Iguaçu, porque como eu vou me mudar para lá até ele se formar, e a ponte da amizade se prepare, porque ela vai conhecer a trombeta do Apocalipse. Irmãos de Foz do Iguaçu, recebam o Eduardo. Isso. Eu não conheço nada, Ajude. ninguém lá, e eu preciso que os Ele não irmãos conhece me orientem ninguém. lá, né? Assim. Não conhece ninguém em Foz do Iguaçu. Mas E- em Foz do Iguaçu tem sala 57, tem a Igreja então Adventista pronto. do Sétimo Dia. Você será recebido em É, Foz do Iguaçu. Irmãos, só uma ressalva. Edu. Quando você está vivendo pela fé e as necessidades aparecem, e você diz, do nada aparece um irmão no celular e faz uma doação. Irmão, depois que a gente se converte, não existe do nada. É do tudo. isso. É do tudo. É Deus movendo as peças do tabuleiro da vida da gente para cuidar da gente. Quando lembra lá que você não tinha uma entidade aqui, um anjo mau te dizendo tudo? Então, no reino espiritual, nós temos o Espírito Santo dizendo tudo. Então, quando o irmão desse entra e diz assim, Edu, toma aí, é porque o Espírito do Senhor disse, cuida do Eduardo. Então, você, irmão, Verdade. você é cuidado de Deus, varão. Amém. Deus manterá a sua vida. E milhares se converterão fruto desse megafone celestial aí, varão. É. Porque quem Esse está com período ele. Ah, de quase 8 anos, né, entre a conversão e o batismo, já foi eu fazer apelo de corpo a corpo, né, já foi mais de 4.000 pessoas. E eu acho muito pouco que todos os adventistas fossem anunciar esse evangelho do reino, Jesus já tinha voltado. entendeu aí, irmão? Entendeu aí? Pega aí. Em 8 anos, 4.000 pessoas aceitaram Jesus. Ele disse: se todo adventista fizesse isso. Ai, Eduardo, Eduardo, né? É que eu acho que a gente não tem a clareza do grande conflito que você tem, sabia? Se nós Verdade, tivéssemos a evidência que você teve, talvez a gente saísse dessa letargia. A gente não verdade. consegue ver, né? Aí talvez a gente entre naquele balanço gostoso da fé adventista, um templo bem organizadinho, ar-condicionado,
boa mensagem, boa música, bom pregador, e a gente fica nessa coisa, sabe? Temos que despertar, irmão. Despertar que a luta é real. A luta é real. Satanás está perdido, seus anjos estão perdidos, ele não tem mais o que fazer, é um iludido, e ele está tentando destruir o máximo de pessoas possível, porque ele odeia todo mundo. Aqui está uma família, eu vou colocar essa família aqui. Você está vendo o Edu aí, o Eduzinho? Vou chamar de Eduzinho para fazer a diferença, viu, Edu? Porque os nomes são tudo igual, né? Mas aqui eu quero colocar essa família aqui, ó, irmão. Isso aqui é uma evidência do poder de Deus. Tá aí, ó, servos de Deus que vivem pela fé, pregando o evangelho. Antes no reino das trevas, líder do reino das trevas. Hoje, líder do reino da luz, anunciando as 3 mensagens angélicas nas ruas, levando dependentes químicos para serem libertados, pessoas aceitando Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus, irmãos. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. Ontem, no pequeno grupo, já fiz o apelo no final, já arranjei uma turma para ele dar estudo aqui, né? Não foi nem um pequeno grupo, foi um. Deus literalmente preparou um jantar ontem com os meus amigos da faculdade. E quando chegou todo mundo, quando a gente começou a conversar, já tinham alguns que estavam. Já tinham algumas curiosidades, outros também querendo saber um pouco mais da palavra de Deus. Aí o papai aproveitou o momento para falar. E até porque eu já tinha dito que o papai estava vindo para cá, aí aproveitaram a oportunidade para conversar com ele. Aí, papai foi apresentando algumas verdades da Bíblia para eles, tudo mais. O Espírito Santo foi tocando o coração deles. E aí, no final, ele fez o apelo do estudo bíblico e aceitaram. Sabe que vontade que eu tenho de sair daqui é nenhuma. E eu tenho que ir lá para a rodoviária interestadual, porque eu estou indo para o Tocantins fazer um encontro de jovens com Cristo. E o ônibus sai 9h30, o trânsito é truncado. Mas eu não estou querendo sair daqui, não, meu pai. Ai, que coisa boa, né? Ver Deus libertando, salvando e levando A minha todos. esposa dá estudo bíblico também. Assim, eu vou direcionando. Cada lugar que eu faço o apelo, eu pego um próximo daquela família, procuro um adventista e entrego para ele. Você dá estudo bíblico, prepara para o batismo, né? Quando chegar no estudo do batismo, você me liga e eu faço o apelo direto, se você não quiser fazer o apelo. Porque tem uns que demoram para fazer o apelo. E deixa para fazer no final. Tem que fazer logo no apelo do batismo e entrar logo com o apelo logo, né? E quando eles aceitam ser batizados, alguns eu consigo acompanhar, outros eu mando fazer chamada de vídeo para me acompanhar na hora, para dizer, eu não estou presente físico, mas eu estou através do celular. E é maravilhoso, né, ver as pessoas tomar essa decisão. Satanás não quer que as pessoas tomem a decisão pelo batismo, entendeu? Lá em João, Jesus falou para Nicodemo, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino do céu, né? Da água e do espírito, né? Lá fala ver e mais embaixo entrar. Então o batismo é muito importante. Eu tenho uma experiência tão grande com o batismo, porque eu fui perseguido pelos espíritos todos os dias durante um ano estudando a Bíblia e tentando impedir meu batismo. No dia que eu fui batizado, foi a primeira noite que eu dormi em paz e desde lá não ouvi mais voz, acabou. Deus pegou a minha mente, apagou aquilo tudo. Hoje eu só estudo a Bíblia, eu não assisto televisão, não vejo nada de coisa da internet, a não ser a palavra de Deus. Ela é só alimentada com a palavra, porque que eu usar outra coisa vai poluir minha mente. A mesma coisa que eu usava lá para não poluir minha mente, por que que eu não vou usar agora conhecendo o verdadeiro poder do Deus Todo-Poderoso, que eu tive a oportunidade de sentir diretamente, né? Então, a minha mente ela é aberta só para a palavra. Para outra coisa, pode perguntar. Ah, mas tu tem que estar informado nas coisas. Eu digo, para ouvir desgraça, para minha mente acostumar com aquilo, achar que aquilo é normal, que Deus abomina. Não, é só a palavra, né? E aí vejo as pessoas chegam por aí, as pessoas, eu gosto de um jogo, eu gosto de uma novela. Satanás está trabalhando em tudo isso para desviar o foco da volta dele e as pessoas não vão perceber quando Jesus já está às portas aí, porque já está às portas, não tem mais outra. O tempo está assim, ó, encurtado de uma tal forma e as coisas estão acontecendo muito rápido. Até o dia tá passando rápido. Por quê? Porque já está sendo abreviado, né? O que eu falo para as pessoas, e vou falar aqui hoje, pastor, para os irmãos da sala de 57,
principalmente aqueles que ainda estão em cima do muro, acabou as férias de vocês. Jesus está voltando. Vocês estão prontos? Tome apelo, irmão. O negócio do homem é apelo, porque ele tem o senso de urgência. Sabe do que está E, acontecendo, né? Sabe do que é, está acontecendo. Cada dia é crucial na decisão de milhões e milhões no mundo. Que tal você pegar o seu megafone, hein, irmão? O que você acha ele de você? ficou lá, ele ficou Não, lá no não, Brasil porque é caro para trazer de um país para o outro. Lá no Brasil, cada vez que eu vou viajar, eu pago como se fosse uma mala, 170 para levar e 170 para voltar. E às vezes eu não tenho para para quem vive levar e de, nem para trazer. para quem vive de doação é muito caro isso, né, irmão? E Quando eu- hoje é Ô, irmão, deixa eu dizer aqui, ó, você que está me ouvindo aqui agora, que tal você se tornar um megafone? isso. Né? Torne-se um megafone, irmão. Anuncie nas praças, nas circunvalações, anuncie nos prédios, anuncie no seu condomínio, anuncie na rua onde você mora, anuncie no seu trabalho. Não fique em silêncio, não, irmão. Não fique em silêncio, não. O Adventista do sétimo dia tem o evangelho eterno para pregar, irmão. O evangelho eterno para pregar. Anuncie por meio da rede social, presencialmente, virtualmente, num vídeo, seja o que for, irmão. Anuncia, porque Eduardo é a prova dos milagres de Deus aqui. Não dá para ele carregar esse megafone toda hora, porque pagar R$ 180 num trânsito desse objeto, para quem vive de doação, não é nada fácil. Mas eu já Ô, estou também com um projeto audacioso. Em nome de Jesus, eu vou criar o carro do Apocalipse, com uma caixa de som e sair rua por rua pregando esse evangelho, não só com a trombeta como é? do megafone, mas com um Você quer, carro do você quer, Apocalipse. você quer o carro do Apocalipse, Isso. porque aí Fazer tu mais vai andar barulho. rua por rua com som, Isso. Só faixa, pregando as três mensagens angélicas. Apocalipse 14, as três mensagens e o carro do Apocalipse rodando as ruas da cidade. Isso. Eu quero pedir assim ajuda de pastor. Cada pastor deixa uma mensagem de apelo, né, em cima do das três mensagens angélicas, e eu vou botando essas mensagens com música, e já tenho tudo aqui na mente, porque Deus já vem orando já há um ano isso, e Deus vai, eu tenho tanta fé que tu vai ver que logo, logo tu vai ver esse carro do Apocalipse estrondando, e Eu tudo indica creio que que vai estar, eu creio E que vai estar rodando 3 países. nós e vamos ver tudo esse indica que vai carro, ser em Foz do Iguaçu, vai nós começar o vamos projeto, ver, daí vai andar, nós vamos ver esse carro. E ó, tem que ter uma mensagem minha lá, hein? com certeza. Tem que ter. A Vou sala gravar para você. 57 adesivada, ele vai ser Vou todo gravar adesivado. adesiva Sala 57, as nossas fontes dos nossos canais para o pessoal ir E isso, em nome de entrando Jesus. Irmãos, imagina, sonha com ele aí, irmão, sonha. Deixa eu É, pedir para você da Sala 57. Merece, né? Sonha com ele aí, o carro do Apocalipse. Vamos ver esse carro logo na rua. Sonha com ele. Vai, vamos lá. Né, isso aqui é uma evidência poderosa do poder de Deus. Vamos sonhar com o irmão, o carro do Apocalipse, anunciando as três mensagens angélicas nas ruas da cidade, em alto e bom som, né? é isso. Eita, Eduardo, que coisa boa, hein, irmão? O meu Isso. Uber já chegou, você acredita? Ah, E eu tenho que ficar muito, porque senão eu perco o ônibus. tá bom, então. Vamos orar, irmão, vamos orar? Bom, Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a vida do Eduzinho e do Edu, da esposa, é uma evidência de que o reino do mal é vencido. É vencido. Mas tem muito ódio lá. Graças a Deus pela graça, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, pela proteção que o Senhor dá aos teus filhos. Obrigado pela vida do Eduzinho, do Edu, da esposa. Continua mantendo essa família firmes no caminho do Senhor, anunciando o evangelho eterno em todos os lugares que eles forem. Hoje o megafone, ele tem sonhos maiores, Deus. Ele quer um, um carro do Apocalipse, anunciando nas ruas que Jesus está voltando. Alimenta o sonho desse teu filho e faz com que ele se torne realidade para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Em nome de Jesus, pedimos mais uma vez a unção do teu Espírito. Amém, amém e amém. Edu, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus.
E eu creio mais em Deus, porque o Marcos, que vai me levar, já chegou aqui. Tá me ouvindo no celular enquanto eu falo com você, porque vocês existem, viu, amados? Amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um grande dia na presença de Deus, tá bom? Tá bom, então. Bom Olha dia só, a todos aí. olha aí, brigadaço. Vou chamar a Leila aqui, queridos. A Leila é a nossa gestora da pipoca. A esta altura, o Rogério já liberou ali os poderes para Leila. Leila, bom dia com alegria, tudo bem? Cadê o seu áudio? Cadê o seu áudio? Mando, vou mandar agora. Leilinha, tudo bem aí? Abriu o áudio? Ah, pronto, abri. Bom dia. Agora sim, estava sem voz, minha filha. O testemunho te deixou sem voz, foi, Leila? Deixou. Esse testemunho deixou. Falando em voz, Leila, eu acho que eu ouvi um bom dia com alegria bonito aí agora, hein? Deixa eu ver. Bom dia, com alegria. Salas presentes. Bom dia, Luiz. Bom dia, com alegria. Bom dia com alegria. Mas bom dia, amor. Sorria, amor. Sozinha. Bom dia, Gatinha Leite. com alegria. Povo de Deus. Luiz. Bom dia com alegria. Luiz. Com alegria, Luiz. Luiz. Junto, misturado. Legal. Vamos junto e Bom dia, misturado. Dodô. Bom dia, Márcio. Bom dia, Nath. Bom dia, Nath. Bom dia, irmão. Bom dia, Joel. Bom dia, Giovanni. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, Madalena. Bom dia, Ô, Madalena, bom dia, Bom não. dia. Bom dia, levanta, não. bom dia. Bom dia, Ivanei, gatinha Leite. Te amo, Ivanei. Beijo. Bom dia, Aninha. Bom dia, Bom dia, Alegria. Boa Alegria, recuperação. Salas. Bom dia, mamãe. Bom dia, Adilene. Rapaz. Bom dia, Verônica. Nós te amamos, Verinho. Beijo, meu amor, gatinha Leite. Bom dia, irmão pastor Lamar. Que bom estar com Viva Com muita Neide, alegria. Rodrigues. Bom dia, Marinete. Eu Dia, Paula. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Eduardo. Eduardo. Rogério Magno, grande Transmissão do Magno. YouTube. Clique no joinha. Bom dia, Felipe. Bom dia. Dia com alegria. Beijo pura, sem mistura. Bom dia, Bom dia, Cristina. E... Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Seja louvado com a família da Mandu. Helene Cabral. Vou pedir Fernando o contato dele. Transmissão do YouTube. Clique no joinha. Agora não.